Graça e paz, irmãos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja com você, no seu coração, na sua vida. Amém. Hoje nós estamos encerrando a série de mensagens enraizadas. Hoje é a última mensagem dessa série e eu quero ir direto ao ponto com você essa noite. A palavra que eu quero compartilhar com você essa noite tem como tema solos para raízes fortes. Solos para raízes fortes. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor a nós. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Eu quero ler novamente esse texto com você essa noite. Colossenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. De que maneira? Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Vamos orar? Pai, nós lemos a tua palavra. E a tua palavra ela é viva. Ela é poderosa. Ela é apta para dividir juntas e medulas, separar mentes, emoções, razão. Essa noite, em nome de Jesus, fale conosco. Espírito Santo de Deus, da mesma maneira que o Senhor falou comigo, fale com cada um essa noite. Distribua a tua palavra conforme a necessidade de cada coração. Seja gracioso conosco. Queremos ouvir tua doce voz. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Já há algumas semanas, nós temos refletido sobre esse texto do apóstolo Paulo à igreja de Colossos. Paulo nos chama a atenção de como nós precisamos construir nossa vida. Tudo começa quando nós recebemos Jesus. Tudo começa quando nós fazemos uma aliança com Cristo. Tudo começa quando nós ouvimos a voz do Senhor e o Espírito Santo nos chamando para caminharmos com Ele. Depois de ouvirmos a voz do Senhor, o Espírito nos chamando para caminharmos com Ele, para fazermos uma aliança com Ele, nós recebemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas não para por aí a nossa caminhada. Na verdade, é só o início. E Paulo, então, nesse texto, vai nos chamar a atenção para a gente dar continuidade nesse processo que se inicia no momento que eu me entrego a minha vida a Jesus. E o chamado de Paulo é: continue a viver nele. Tudo aquilo que você pode experimentar em Deus, a partir do propósito de Deus, você só pode viver
continuando a caminhada com Ele. Só que Paulo ele vai nos dizer como isso deve ser construído. E ele diz então, esse continuar a viver nele, ele precisa ser enraizado, ele precisa ser edificado, ele precisa ser firmado. Observa os verbos que Paulo está usando aqui: enraizar, edificar e firmar. Durante todo esse tempo nós falamos sobre ser enraizados. E por que nós devemos ser enraizados? Porque quando nós passamos pela experiência de consolidarmos as nossas raízes, nós somos capazes de enfrentarmos qualquer tipo de tempestade e nós não somos afetados por ela. A maneira de você viver uma vida segura, estável, permanente, durável em Deus é através de construir, estabelecer raízes. É sobre raízes a sua caminhada. O nosso primeiro chamado é estar com Deus. Esse é o nosso primeiro chamado. Olha para cá. Vamos pensar sobre a sua vida e sobre a minha vida. O nosso primeiro chamado é para estar com Deus. Jesus, ele não queria passar informações aos seus discípulos, não era sobre isso. Jesus, ele queria comunicar que ele era. Queria comunicar quem ele era. Jesus queria reproduzir a mesma identidade que ele estava comunicando na vida dos discípulos. Era sobre isso a sua jornada. Essa conexão com Jesus, ela precisa ser desenvolvida para que o seu sistema de raízes seja duradouro. Você nunca encontrará satisfação fora da presença de Deus. Você pode encontrar algum tipo de prazer, mas satisfação você só encontra em Deus. E deixa eu te dar um motivo porque eu estou fazendo essa afirmação. Quando Deus ele criou o homem, a Bíblia diz que ele soprou do seu espírito em nós e nos fez alma vivente. Nesse momento da criação, quando ele sopra do seu espírito em nós, passa a existir em nós parte de Deus que nos dá satisfação. A palavra que aparece nesse momento em Gênesis é ruar, referindo-se ao Espírito Santo, mas à energia que esse Espírito é para fazer você existir. Mas não apenas existir, mas existir com satisfação. É por isso que Jesus, em João 10:10, vai dizer que quando ele veio para dar vida, e vida abundante. A palavra abundante é essa ideia de satisfação. John Piper escreve muito sobre esse assunto. Em inglês, Desire in God. O desejo por Deus. Deus planta em nós uma semente. Deus planta em nós a parte dele, em nós, que só é possível se satisfazer nele. E ao longo da história, muitas pessoas expoentes afirmaram isso. Vamos lembrar de alguns deles. No século 17, Blaise Pascal vai dizer que dentro do homem existe um buraco do tamanho de Deus. A palavra dele é buraco. Ele usa essa palavra, buraco. Estamos falando de um filósofo, de um matemático extremamente racionalista. De um homem cristão, sim. Mas filósofo, matemático.
que a partir de suas pesquisas, ele constata que existe um buraco dentro do homem. Alguns anos depois, Dostoiévski, romancista russo, também escreve dizendo que dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Tempos depois, mais à frente, mais próximo de nós, C.S. Lewis, até o que depois de um tempo se converte ao cristianismo. Autor das Crônicas de Nárnia, talvez o livro mais conhecido de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, e tantas outras obras extraordinárias, deixou um legado incrível para a nossa fé cristã no mundo. Ele também escreve: dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus. É esse vazio que só é possível ser satisfeito em Deus. Por isso só há a possibilidade de você encontrar satisfação em Deus. Nós estamos vivendo hoje um dia, nós estamos no período de carnaval, onde as pessoas estão buscando com toda a intensidade do seu ser satisfazer as suas necessidades, satisfazer o seu prazer. Contanto, a despeito de todos os esforços que elas fazem, daqui a pouco elas voltam para um extremo profundo de vazio. E por que isso acontece? Porque só é possível se satisfazer em Deus. Porque em nós habita a divina semente, como diz o hino antigo que cantávamos. A divina semente habita em nós. Há uma inclinação no homem para buscar satisfazer-se. E ele busca de várias maneiras, mas só é possível se satisfazer em Deus. E hoje a nossa conversa aqui é sobre os solos que nós precisamos para desenvolvermos as nossas raízes, para buscarmos esses nutrientes, que é essa satisfação em Deus, o quanto buscamos e o quanto ansiamos. É importante você entender que o solo, ele traz para você, traz para as suas raízes, os nutrientes para que você cresça e você desenvolva, gerando frutos que permaneçam. Diferentes solos, eles possuem nutrientes necessários para cada estação. Não existe um solo só, mas vários solos. Hoje eu quero trabalhar com você sobre 3 solos. Os solos que são capazes de prover a nós todos os nutrientes que nós precisamos para darmos frutos e frutos que permanecem. Capazes também de produzir todos os nutrientes que nós precisamos para encontrarmos a verdadeira satisfação em Deus. Primeiro solo, capaz de nos gerar os nutrientes para uma vida enraizada e significativa, é o solo da intimidade. O solo da intimidade. A Bíblia nos diz no Salmo 91, versículo 1 e 2, você sabe esse texto de cor. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Eu quero chamar a sua atenção para um olhar para esses versículos. Note bem o que o texto está dizendo. Aquele que habita. Aquele que habita descansa sobre a sombra do Onipotente. Sabe o que o salmista está dizendo para nós? Que aquilo que tanto nós desejamos, aquilo que tanto anseiamos, aquilo que tanto queremos, que tanto buscamos, só é possível experimentar permanecendo na sombra do Altíssimo. A palavra habitar aqui traz a ideia de permanência, de morada, de lugar de habitação. E aí eu quero dizer para você
O que isso tem relação com a intimidade? Habitar aqui significa que é no solo secreto que Deus nos encontra. E é nesse solo secreto que Ele desenvolve o nosso sistema de raízes, os elementos fundamentais para os frutos durarem. Beni vai nos dizer isso. Duas coisas acontecem quando nós nos aproximamos de Deus intencionalmente. Primeiro, o amor se torna a motivação em nossas vidas e Deus nos mostra a história que Ele está revelando na terra e nos unge para esse papel, para esse propósito. Eu vou repetir isso. Quando você intencionalmente desenvolve uma vida de intimidade com Deus, duas coisas vão acontecer. Você encontra destino e você encontra propósito. Primeiro, você vai descobrir o amor que vai te motivar a viver. E segundo, Deus vai revelar a história dele na sua vida, o que Ele quer de você em todo esse processo. Qual é o plano dele para nós? Mateus 6,6 nos diz assim: mas quando vocês orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, então seu pai que vê no secreto recompensará. Eu preciso dizer para você essa noite, existem bênçãos de Deus na nossa vida que nós só acessamos no secreto. Quando eu invisto intencionalmente tempo com Deus, só eu e Ele, eu acesso recompensas que só nesse contexto, nessa realidade, Ele libera sobre a minha vida. A Bíblia nos fala que nós acessamos bênçãos no coletivo, e o coletivo é importante, já já eu vou falar sobre esse assunto, mas uma coisa ela não existe fora da outra. Eu costumo dizer que essa vida é uma vida de duas asas, o secreto e a vida comunitária. Uma coisa não existe sem a outra. Eu preciso de uma vida no secreto porque tem bênçãos que eu só acesso no secreto. Mas eu preciso de uma vida comunitária porque tem bênção que eu só acesso na vida comunitária. A Bíblia diz que é com bom e agradável que os irmãos vivem em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as orlas, as vestes de Arão. E o texto termina dizendo, é ali que o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Existem bênçãos que nós só acessamos na vida comunitária. Mas a vida comunitária não garante para você as bênçãos que você acessa só no secreto. É secreto e comunitário. E o secreto diz respeito ao solo da intimidade. É onde Deus nos entrega as estratégias, onde Ele nos unge para as questões específicas. Eu quero repetir isso para você. O solo da intimidade é onde Deus nos entrega as estratégias específicas, os planos específicos, onde Ele nos unge para questões específicas. Vamos lembrar, o exemplo é Davi. Ele foi para o campo, para João Batista foi o deserto, e para você, onde é o seu lugar secreto? No solo da intimidade, você recebe as palavras rema para a sua vida. O que é a palavra rema, pastor? A palavra rema é aquilo que foi pronunciado pela voz ativa de Deus. É a palavra programada, viva de Deus para as nossas vidas. A palavra profética de Deus para nós. O salmista, no Salmo 119, o verso 148, ele diz, fica acordado nas vigílias da noite, para meditar nas tuas promessas.
O solo da intimidade é o lugar onde nós acessamos as estratégias de Deus para vencermos as batalhas específicas que nós enfrentamos. Quero incentivar você a dedicar o tempo seu com Deus. E aí, eu quero te dar 4 orientações de como você fazer isso, para você desenvolver uma vida no solo da intimidade. Primeiro, ore. Mas não ore de qualquer jeito. E aí eu quero te dar uma estratégia específica. Gere as palavras através da oração. A palavra, ela precisa se tornar o combustível para a sua vida de oração. Não é qualquer palavra. Ore a palavra revelada de Deus. Se apropria da palavra que já foi revelada e ore em cima daquilo que Deus prometeu a você. Segundo, mude a forma de falar. Muitas vezes nós dizemos coisas que não está dizendo aquilo que precisa ser falado no altar. Quando o Senhor fala, não temos mais permissão para dizer nada que não seja o que Ele falou. Vou te dar um exemplo. A Bíblia fala que nós somos filhos amados de Deus. Você crê nisso? Você é um filho amado de Deus? Como que você pode dizer algo diferente disso acerca de sua pessoa? Deixa eu te fazer uma reflexão hoje aqui, para isso mudar para sempre, sua maneira de se enxergar. A Escritura diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. A palavra imagem significa forma, o arquétipo, o desenho, a forma. A palavra semelhança no hebraico significa genótipo. A Escritura está dizendo que eu tenho a forma, eu sou a forma, o arquétipo e o DNA de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, por favor, com todo amor. Como pode que você não presta? Como é possível olhar para você e dizer que você não tem valor? Como é possível se enxergar e dizer que você não serve para nada? Como alguém que carrega a forma e o DNA de Deus não tem valor? O salmista Davi, no Salmo 139, ele entendeu isso. Ele diz: eu te louvarei porque de um modo tão terrível e maravilhosamente eu fui formado. E a minha alma sabe muito bem. Deixa eu ir mais fundo um pouquinho. Como nós somos capazes de abrirmos os nossos lábios para dizer que alguém não presta? Que alguém não tem valor? Isso não muda a maneira da gente enxergar as coisas? Alguém que está distante de Jesus está deteriorado. Mas mesmo assim ele é a forma e o DNA de Deus. Reconciliando com Cristo, ele volta à essência, sendo a forma e o DNA de Deus. Aí o meu padrão de beleza muda, porque o meu padrão de beleza não é mais helenístico, não é mais grego. Não diz respeito às formas geométricas lindas, perfeitas, que esse tempo adora. Mas o meu padrão de beleza é olhar para o outro e enxergar que ele é a imagem e a semelhança do Pai. Independente da cor da sua pele, independente do formato dos seus olhos, da forma do seu corpo, ele é a imagem e a semelhança do Pai.
É no solo da intimidade que eu me aproprio disso, orando, mudando a forma de falar. Mas também não só muda a forma de falar, mas torne a palavra primordial para você. Fale sobre ela, espere por ela, compare com a gestação. Quando uma mãe descobre que está grávida, ela não vai esperar até o sexto mês para falar sobre o assunto. Não é assim? Vocês vão entender porque que eu estou dizendo para vocês, é 5 em 1, é 5 em 1, é 5 em 1. Você está entendendo quando eu digo que nós estamos vivendo o ano da abundância? Eu não estou esperando acontecer para eu celebrar, eu estou declarando a palavra que foi liberada de Deus para a minha vida. E eu estou chamando à existência as coisas que não existem. Eu já estou vivendo um novo nível de fé, eu já estou vivendo um novo nível de conquista, eu já estou numa nova mentalidade, eu já estou inserido numa nova cultura. E essa cultura diz respeito a essa forma diferente de lidar com o ambiente profético de Deus, com o ambiente que a palavra foi liberada por Deus. Quarto, prepare-se para a palavra. Torna a palavra primordial. Prepara para ela. Se foi dito por Deus, vai acontecer. Fala para a pessoa que está do seu lado isso aí, por favor. Se foi dito por Deus, vai acontecer. A pergunta agora, pergunte para ela, você está preparado? O que você está fazendo para preparar? Nós recebemos uma palavra de Deus, que Deus nos levaria para um lugar, e esse lugar o Senhor enviaria milhares de pessoas, por isso nós assumimos a responsabilidade profética desse lugar. Se eu permanecesse no mesmo lugar, como Deus poderia enviar, se eu não tenho uma estrutura para receber aqueles que Deus vai enviar? Eu estou mostrando para você que da mesma forma que Deus liberou uma palavra sobre nós, como comunidade de fé, Deus tem uma palavra sobre a sua vida. Se prepare para receber aquilo que Ele diz que vai acontecer sobre você. Na virada do ano, Deus me deu uma palavra e eu disse aqui, os melhores dias da sua vida estão diante de você. Você ainda não viveu. Você crê nisso? Agora a pergunta é, você está se preparando para isso? Porque Deus não desperdiça as bênçãos dele. Ele não desperdiça as bênçãos. O que você está fazendo? Ou melhor, o que você precisa fazer? Você precisa fazer um curso de idiomas? Você precisa fazer um treinamento? Você precisa fazer uma faculdade? Você precisa fazer um exercício? Você precisa ser uma pessoa capaz de exercer aquilo que Deus vai confiar a você. A diferença entre homens e mulheres de Deus que impactaram o mundo e os que não impactaram é que aqueles que impactaram não têm medo de falhar por Deus. Sabe por quê? Porque eles ousaram, confiando naquilo que Deus podia fazer. Eu vou repetir uma coisa que eu já disse algumas vezes para você e eu quero que isso fique no seu coração. Há mais de 6 anos atrás, quando nós fomos iniciar a igreja Reviver, eu recebi uma palavra de Deus do pastor Elias Dantas, que disse assim: tenha sonhos tão grandes, que você tenha certeza de que se Deus não tiver neles, eles não vão se realizar. Tenha sonhos tão grandes, que você tenha certeza que se Deus não tiver nele, ele não vai realizar. Eu quero liberar essa palavra sobre sua vida hoje. Tenha sonhos tão grandes, que você tenha absoluta certeza que se Deus não tiver nele, ele não vai concretizar.
Então, dependa completamente de Deus. Dependa completamente dele. Primeiro solo, então, é o solo da intimidade. É no secreto, é na presença de Deus que nós nos desenvolvemos. Que nós buscamos os nutrientes que nós precisamos. João capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Ele tem a seiva que eu e você precisamos. Enraize-se nele. Segundo solo, o solo do serviço. O solo do serviço. 1 Samuel 22:14 diz: quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi? O genro do rei, capitão da sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus sempre uniu os conceitos de grandeza, liderança, realeza, com os conceitos de humildade, amor e serviço. Ele fez isso com Davi e ele faz conosco. E uma das marcas indeléveis de Jesus é o servir. Ele carregava o tempo todo a toalha e a bacia. Todas as pessoas, quando você lê o Evangelho, que foram a Jesus, Jesus esteve prontamente disposto a atender. Jesus é o servo pela excelência. E eu aprendo que o verdadeiro discípulo de Jesus é uma pessoa que também carrega num braço a toalha e no outro a bacia. É uma pessoa que vive para servir. Eu me lembro de um ditado popular que eu vi há muito tempo atrás. Quem não nasceu para servir, não serve para viver. O Evangelho é servir. A forma como Jesus servia as pessoas deve ter chocado seus discípulos. Você concorda com isso? Muitas vezes eles viram o Messias prometido, o rei de Israel, o libertador, servindo as pessoas que nenhum judeu atreveria a servir. Jesus serviu a samaritana. Um dos episódios do Deitoso que eu mais amei, que eu mais gostei, foi esse: o encontro de Jesus com a samaritana. Jesus servia os leprosos, o cobrador de impostos. Jesus servia as prostitutas, né? Maria Madalena foi tirada de um prostíbulo. Jesus servia os estrangeiros, os gentios. Jesus servia os soldados romanos, os pedintes. O solo do serviço, ela traz saúde para as nossas raízes. Porque você transita por ambientes, por situações, por circunstâncias, por bairros, cidades, nações completamente diferentes do seu contexto. Irmãos, hoje à tarde eu fiquei pensando o que o Evangelho é capaz de fazer. É incrível. Eu contei o testemunho da menina que é a corretora da imobiliária que alugou o apartamento para a gente em São José dos Campos. Cara, essa menina está servindo Jesus, cara. Jesus gerou uma conexão com a gente aqui em Brasília, com ela lá em São José dos Campos, para a gente ir, levar ela para a igreja. E ela disse: essa semana foi uma loucura, eu participei de tantas coisas. Eu estou vivendo o melhor momento da minha vida.
Ela disse assim: eu nunca serei capaz de agradecer por tudo que Jesus está fazendo na minha vida. É sobre isso o reino. É sobre isso o reino. Sabe o que os nossos meninos estão fazendo? Estão nas praças, nos bares, evangelizando no carnaval. A Letícia mandou uma mensagem para mim assim: pai, eu estou sem tempo hoje para conversar contigo, nós estamos na praça, agora evangelizando. Tem uma honra maior do que essa, meu irmão? Está servindo. O João ontem mandou o vídeo lá no grupo da igreja, não sei quem viu. Olha que alegria, quem perdeu a oportunidade de ver o testemunho dele. Quando você entende que Deus te chamou para servir, você constrói no solo do serviço, é isso, você experimenta ambientes, circunstâncias, situações, cidades, que você nunca imagina. Irmão, semana passada, na quinta-feira, eu recebo uma ligação de Campinas. E a ligação é: pastor Lincoln, nós queremos que você e sua esposa venham para a conferência. O que você precisa para a gente enviar para vocês virem? Nós queremos que vocês estejam aqui. Há 6 anos atrás, a Chácara Primavera foi a nossa parceira na plantação da Reviver. Eles estão completando 20 anos de história agora. E eles resolveram reunir todas as igrejas, todos os plantadores de todas as igrejas, que em 20 anos eles plantaram. Sabe o que eles falaram? Nós queremos que vocês estejam aqui, nós vamos pagar tudo para vocês virem. Dia 27 nós estamos indo para lá com tudo pago, para podermos receber de Deus lá naquele lugar. Quero dizer para você que quando você se dispõe no ambiente do serviço, você experimenta, acessa coisas que você não imagina. Que não imagina. E eu quero concluir dizendo para você que o terceiro e último solo que você precisa construir suas raízes é o solo da comunidade. Se você está aqui, você está entendendo isso. O solo da comunidade. E eu quero começar pelo começo. Gênesis 2,18, a Bíblia diz assim: não é bom que o homem esteja só. Você não foi criado para estar sozinho. Você foi criado para estar em família. Você foi criado para conviver em família, para caminhar em família, para chorar em família, para celebrar em família, para conquistar em família, para seguir em família. É por isso que nós carregamos na nossa essência uma família para pertencer. A Reviver não é um lugar para você frequentar. A Reviver é uma família para você pertencer. Isso para nós é o nosso valor. É a nossa essência. Nós vamos lutar por isso, vamos dedicar para isso. Porque nós entendemos que é o solo da comunidade que traz saúde para a minha vida. Primeiro Samuel 22, 1 e 2 diz: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Sabe por que nossa igreja tem o nome de Reviver? Porque tem a ver com a minha e com a sua história. Estávamos mortos. A graça de Jesus nos alcançou. Ele nos atraiu. Estávamos distantes, fétidos, perdidos. E Ele nos deu identidade, destino, propósito. Nos deu uma família. Estávamos mortos e Ele nos reviveu.
Aqui não é o lugar de pessoas perfeitas. Aqui é o lugar de quem se olha e se enxerga como imperfeito, mas que quer seguir Jesus, o nosso modelo perfeito. Por isso a gente decidiu ser família. Engraçado que Davi possivelmente foi encontrado por pessoas que ele não gostaria de continuar escondido. Não parece com a sua vida também? Você entendeu? Davi foi encontrado por pessoas que ele não gostaria. Você às vezes se esconde de gente esquisita e sendo surpreendido quando se torna o líder deles. Foi na caverna de Adulão que Davi encontrou aqueles que se tornaram seus escudeiros leais para vencer as batalhas que vieram diante dele. Acabou. Ainda bem que eu estou acabando mesmo. Pastor Bernie Limbich diz: o processo de Deus na vida de Davi foi criado para transformá-lo em um líder que pudesse suportar o peso das responsabilidades e o destaque que se seguiria. A vida em comunidade, quero concluir aqui, é surpreendente. Eu estava fazendo uma leitura sobre a minha história de vida. Eu morei na fazenda até 9 anos de idade. Sou de uma família humilde, simples, no interior do Goiás. Irmãos, através do Evangelho, eu conheço gente de vários lugares do mundo. Eu tenho amigos em vários lugares do mundo. Semana retrasada, quando a gente estava lá em São Paulo, um colega chegou e foi me apresentar a outro e disse assim: esse aqui é o pastor Lincoln. Estou te apresentando um cara que conhece gente em tudo quanto é lugar. Nossa festa de inauguração e também de aniversário da igreja está há pouco menos de um mês. Dia 8, 9 e 10 de março. E essa semana eu recebi o comunicado de 6 amigos de diferentes lugares do Brasil, dizendo: já comprei as passagens, vou estar aí com vocês. Curitiba, Manaus, Pará, Fortaleza, Palmas, São Paulo. Eu quero estar com vocês. Sabe o que é isso? É coisa que a comunidade faz por você. Ela te conecta a pessoas que você nunca imaginou. Te dá acesso a ambientes que você nunca sonhou. Te oportuniza coisas que você nunca pensou. A vida em comunidade, ela é surpreendente. Por quê? Porque nós temos a oportunidade de nos relacionar com pessoas tão diferentes. De criações, de estilos de vida, de condições financeiras tão distintas. Jesus se relacionava com todos. Jesus não era solitário. Muitos elementos da nossa cultura focam na individualidade, como se fosse muito melhor estar só, mas essa é uma mentira. E estar só por muito tempo leva ao isolamento, à tristeza, à insatisfação, à depressão. E deixa eu te dar um toque espiritual. Satanás, quando ele quer te matar, ele te isola. A primeira coisa que ele faz para matar é isolar. Então entenda, viver na comunidade de fé promove contato com pessoas ímpares. Te expõe a conversas que mudam
sua vida, sua maneira de ver. Na igreja você cresce como pessoa, você faz alianças, você encontra parcerias de tantas maneiras. Você relaciona com pessoas humanas, maduras, livres, inseguras, pequenas, grandes, tão diferentes. A comunidade, ela traz o senso de pertencimento e família. É por isso que nós carregamos na nossa identidade uma família para pertencer. Em comunidade, nós vivemos o sentido do corpo de Cristo. Em comunidade, exercemos os nossos dons, somos influenciados, influenciamos. Em comunidade, nós temos a oportunidade de servir o reino e servir o rei. Esses são os solos que enraizam a nossa vida. Eu preciso do nutriente da intimidade, que só vem do solo da intimidade. Eu preciso do nutriente que só encontro no solo do serviço, nas conexões, na disposição de servir. E eu preciso dos nutrientes que eu só encontro e eu acesso na vida comunitária, no corpo de Cristo, na noiva de Jesus, no qual Ele morreu por ela. Esse é o lugar onde as raízes se fortalecem. E esse é o lugar onde os frutos são frutos que permanecem. Que eu e você sejamos encontrados neste lugar que Deus planejou para cada um de nós. Deus abençoe você. Vamos ficar de pé?